Olá, meus irmãos e meus amigos, a paz do grande Rei Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, que é doutrina de Deus, dando continuidade na nossa aula de teologia, ou melhor dizendo, nosso curso teológico, tá? Para você que nos acompanha no YouTube, tá? Você que ainda não nos acompanha, mas se inscreva no nosso canal, aproveite, nós estamos não só lá, mas também nas outras plataformas, tanto quanto no Instagram, no TikTok. No TikTok nós temos, por exemplo, muito roteiro de vídeos curtos para quem está iniciando na arte da pregação, quem está começando a pregar, então eu acredito que é de grande importância a você que quer conhecer mais a palavra de Deus. Então nós falávamos na aula anterior sobre os atributos constitucionais e hoje nós vamos falar sobre os atributos não transmissíveis, ou seja, que não pode ser transmitido a outrem. E em primeiro lugar nós vamos falar então sobre espiritualidade. A Bíblia diz que Deus é espírito, conforme está em João no capítulo 4, versículo 24. E Deus é espírito, mas espírito com personalidade, ou seja, ele pensa, sente e fala, né? Ele não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos aos homens. Infinitude, por exemplo, é uma de suas características, ou seja, Deus é infinito, Deus não está sujeito às limitações naturais e humanas em relação ao espaço, conforme está no primeiro livro histórico de Reis, capítulo 8, versículo 27, e em relação ao tempo, Deus é eterno, conforme está em Êxodo, no capítulo 15 e versículo 18, também Deuteronômio, capítulo 33 e versículo 27, e também Neemias, capítulo 5 e versículo de número 5, também Salmo, de número 90 e versículo 2, e Jeremias, capítulo 10, e versículo de número 10. Né? O terceiro ponto que eu quero salientar, que eu quero enfatizar, é sobre a unidade. Deus é o único Deus, ou seja, conforme está em Êxodo, no capítulo de número 20, versículo 3, e também Deuteronômio, capítulo 4, e versículo 35, e também 1 de Samuel, no capítulo 2, e versículo 2. Podemos estudar, então, a unidade composta, e a unidade absoluta. Unidade composta se relaciona a Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, nós vamos agora aos atributos ativos de Deus e o universo. Primeiro, onipotência. Deus é onipotente, conforme Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, também Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, também Gênesis no capítulo 18, versículo 14. Êxodo também no capítulo 15, versículo 7. Deuteronômio no capítulo 3, versículo 24. Sua onipotência pode ser dividida em dois pontos. Primeiro, sua liberdade e poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza. E, em segundo ponto, seu controle e sabedoria sobre tudo que existe ou que possa existir. Onipresença. Deus é onipresente, isto é, o espaço material não é o limite em ponto algum, conforme Gênesis no capítulo 28, versículo 15, e também Deuteronômio no capítulo 4 e versículo 39, e também Isaías, capítulo de número, ou melhor, Josué, capítulo 2 e versículo 11. O livro do Salmo também, 139, versículo 7 até o versículo 10. Ou seja, Deus está presente em todo o lugar. Eu estou citando esses textos para você que me acompanha, para você que vai estar estudando inerrantemente a palavra de Deus, porque ela é inerrante. Você vai estar estudando a partir então desses textos supercitados aqui por mim. É importante dizer que às vezes não dá para a gente fazer todos os comentários, por exemplo, tentando dissecar versículo por versículo, porque tomaríamos aqui um maior tempo da nossa aula, e nosso intuito aqui é trazer a ideia,
com base na Bíblia, para que você possa estudar na sua casa, para que você possa estudar efetivamente a palavra de Deus. Em terceiro lugar, onisciência. É um atributo também que não é transmissível aos homens, ou seja, é inerente de Deus. Ele conhece todas as coisas, conforme Gênesis, no capítulo 18, versículo 18, no segundo livro histórico de Reis, no capítulo 8, versículo 10. Deus não precisa pesquisar para saber, ou seja, ele sabe de todas as coisas por causa da sua onisciência. Por exemplo, sabedoria. Deus é sábio, conforme está no livro do Salmo, de número 104, versículo 24, e também Provérbios, capítulo 3, versículo 19, e também Daniel, capítulo 2, versículo 20. A sabedoria de Deus reúne a sua onisciência e a sua onipotência. Ele faz tudo muito bem, sem deixar margem de dúvida. Em quinto lugar, a soberania. Deus é soberano. Isto é, ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Ou seja, ele tem posse absoluta sobre tudo. Está escrito em Daniel, no capítulo de número 4, versículo 35, também Mateus, no capítulo de número 20, versículo 15, e Romanos, no capítulo 9, versículo 21. Então, os atributos acima citados que nós citamos, ou seja, os atributos de Deus, que não pode ser atribuído a nenhuma outra pessoa, a não ser a pessoa do próprio Deus. Os atributos que nós acabamos de estudar são atributos inerentes à pessoa do soberano Deus. Ou seja, não pode ser transmitido a outra, ou seja, a outra pessoa. Isso é simplesmente parte de Deus. Nós vamos dar continuidade falando sobre os atributos, e agora nós queremos falar sobre os atributos morais de Deus e as criaturas morais transmissíveis. Primeiro, santidade. Deus é santo, conforme está no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 11, e também Levítico, no capítulo 11, versículo 44 e versículo 45, e também na 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 15. Significa a absoluta pureza moral de Deus, de santidade, que significa a palavra santo, significa ser separado. Então Deus é um Deus santo. Segundo, justiça. Deus é justo. A justiça e a santidade em ação, ou seja, a justiça é a santidade de Deus manifesta no tratar retamente com as suas criaturas. Justiça é uma obediência a uma norma reta. Então nós entendemos que tratar ou julgar com retidão. Em terceiro lugar, fidelidade. Deus é fiel. Ele é absolutamente fiel e digno de confiança. As suas palavras não falharão, portanto, seu povo pode descansar nas suas promessas, conforme está em Êxodo, no capítulo de número 34 e versículo 6, e também Números, no capítulo 23 e versículo 19. Também Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 31, e Josué, no capítulo 21, versículo 43 até o versículo 45. Em quarto lugar, misericórdia. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação com respeito às misérias de suas criaturas. É prover o alívio de alguém, conforme Tito, no capítulo 3, versículo 5. Conforme também Lamentações, no capítulo 3 e versículo 22. Conforme também Daniel, no capítulo 9 e versículo 9. Conforme também Josué, no capítulo 21, versículo 43 até o versículo de número 45. Mas também Jeremias, capítulo 3, versículo 12. E também Salmo, de número 32 e versículo 5. Eu citei um pouco mais sobre a fidelidade de Deus no anterior e acabei repetindo, mas eu estou falando do quarto ponto, que é, na verdade, a misericórdia de Deus, que nós vamos falar agora. Misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. A misericórdia de Deus
é a divina bondade em ação com respeito às misérias de suas criaturas. É prover alívio de alguém, conforme Tito capítulo 3 e versículo 5, e conforme Lamentações capítulo 3, versículo 22. Então está aí a misericórdia de Deus. Em quinto lugar, o amor. Deus é amor. O amor é o atributo de Deus em razão da qual ele deseja relação pessoal com aqueles que possuem a sua origem, conforme Daniel, capítulo 7, versículo 8, Efésios, capítulo 2, versículo 4, Sofonias, no capítulo de número 3, e versículo 17, Isaías, conforme está escrito no capítulo 49, e versículo 15. Em sexto lugar, bondade. Deus é bom. E em razão de sua bondade, ele concede vida a outras e outras bênçãos, digo, às suas criaturas, conforme está escrito em Salmo de número 25, versículo 8, e também Salmo de número 145, versículo 9, e Romanos capítulo 2 e versículo 4. Os atributos que nós acabamos de estudar podem acompanhar a vida do homem, ou seja, pode o ser humano adquirir todos os pontos que assim nós podemos estudar. Nós já ouvimos alguém referir-se a uma pessoa. Então, esses atributos nós podemos estudar porque ele acompanha a vida do homem. Foram 6 esses atributos morais de Deus, as criaturas morais transmissíveis. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais. Se você que ainda não me segue, me siga no canal do pastor Edivaldo Miranda. Lá nós estamos disponibilizando todas as aulas que estamos entregando ininterruptamente do curso de teologia sistemática, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. É simplesmente você escrever. Você que quer estudar diretamente conosco, você pode adquirir os módulos de teologia. Adquirindo os módulos de teologia, você já vai ser... Eu já vou te entregar, todo o material em videoaulas, e você pode estudar comigo no conforto do seu lar, da sua casa. Não perca tempo. Você que quer conhecer mais a palavra de Deus, você que quer mergulhar nas Escrituras Sagradas, aproveite a oportunidade, porque eu estou disponibilizando todo o curso básico de teologia sistemática no nosso canal YouTube. Nas principais plataformas, tanto no Instagram, tanto TikTok, que é só roteiros de vídeos curtos, para que você possa pensar e desdobrar em mensagem aqueles vídeos. E também você que nos segue na nossa página. Gratidão pela sua vida. Deus abençoe abundantemente e até a próxima aula, querendo Deus, no nome de Jesus.